Bom dia, queridos. Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro para leitura e estudo do livro Marco Zero. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho Oponopono Anjos, e estamos aqui reunidos para mais esse estudo, essa leitura e esse estudo. Ontem eu terminei o capítulo 9, em que o Joe Vitale falou sobre intenção e sobre nós nos abrirmos para aquilo que o universo tem para trazer para nós. Lembrando que, seja com uma intenção ou nos abrindo para o universo sempre vai trazer para a gente aquilo que está no mesmo nível de vibração que nós estamos. Então é importantíssimo a gente ficar atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e às nossas ações. Como que a gente age perante o que nos acontece, como que é a nossa atitude perante a vida. Essa atitude, ela traz uma vibração e essa vibração é que vai atrair o que nós temos para a nossa vida. Boa tarde, Francelina, seja bem-vinda. Gratidão aí pela sua presença. Então eu vou só ler o finalzinho do capítulo 9 para a gente passar para o capítulo 10. O Dr. Hewlett tem suas próprias visões sobre intenção. Eu lhe dei de presente uma cópia de O Segredo, filme conhecido sobre a lei da atração. Ele aceitou, sorriu e disse: vou colocá-lo na prateleira. Fiquei surpreso, mas à medida que o conheci melhor, pude compreendê-lo. Para ele, intenções são limitações, são programas, são lembranças. Ele provavelmente aconselharia: você não precisa de intenções, permita que o divino inspire. Boa tarde, Verônica, seja bem-vinda. O que eu acho que ele não captou é isto: querer seguir a inspiração já é em si uma intenção. Em outras palavras, você talvez possa dizer assim: pretendo seguir a inspiração que o divino tem para mim. Ainda é uma intenção, porém é mais evoluída. Deixe-me colocar desta forma: minha intenção ao escrever este livro é permitir que a divindade fale através de mim. Essa é uma intenção inspirada. Ainda é uma intenção, mas também está vindo da inspiração, assim como a está permitindo. Enquanto escrevia esse livro, sempre perguntava à minha parte superior: é isso que quer que eu diga? Isso está certo? Estou sempre escrevendo e verificando para ver se estou no trajeto de minha intenção inspirada. Sinto que isso talvez ainda seja confuso para você, então deixe-me compartilhar mais um insight. Um dia o Dr. Hewlett e eu estávamos caminhando por uma estrada de terra quando perguntei a ele: como você sabe a diferença entre uma lembrança e uma inspiração? Em outras palavras, como você sabe se seu desejo é uma intenção de seu ego, lembrança, programação ou uma inspiração da divindade? O Dr. Hewlett não pestanejou para responder: você não sabe. O que devemos fazer para sabermos a atitude certa a tomar? Purificar, disse ele. Eu purifico 3 vezes em qualquer decisão. Se a mesma resposta ainda está lá, após as 3 purificações, vou com ela. Purificar, purificar, purificar. Boa tarde, queridos que chegaram agora. Jane, Vera Lúcia, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer agora a leitura do capítulo... Eu li o finalzinho do capítulo 10 e agora eu vou fazer a leitura do capítulo 11, ok? Então, só para a gente poder fechar essa leitura do capítulo 10, afinal, né, devemos agir abertos para que o universo nos entregue qualquer coisa ou devemos ter um desejo e buscar esse desejo? A pergunta é: e se o nosso desejo é a forma que o divino tem para se expressar na Terra? Se aquilo que nós desejamos de coração, aquilo que nós desejamos fazer de coração na nossa vida é a forma que o divino tem para se expressar, para fazer a sua entrega nesse planeta. Então, eu não vejo a intenção como algo separado da inspiração. Isso talvez seja um pouco não na linha do que o Dr. Hewlett ensina, mas no sentido de que se eu tenho um desejo
daquilo que eu quero fazer na minha vida nesse planeta, daquilo que eu quero conquistar na minha vida. E se a inteligência divina quer que haja mais vida, a forma como ela tem de se expressar nesse planeta é tendo mais vida, cada vez mais uma expansão. Por que não trazer esse meu desejo e transformá-lo mesmo em algo concreto nessa vida, como uma forma de expressar o divino? As pessoas que conquistaram que realizaram grandes conquistas, elas não ficaram apenas esperando que algo acontecesse na vida delas. Elas traziam sempre uma intenção. Onde que eu quero fazer essa minha expressão? O que eu quero conquistar? E o universo, a inteligência divina, entrou nesse movimento junto com esse desejo e a pessoa realizou grandes conquistas. Então, eu penso que o universo quer sim sempre nos ajudar, a inteligência divina quer sempre nos apoiar, mas trazer essa intenção daquilo que a gente quer expressar é fundamental para que essa expressão aconteça, para que essa conexão com o divino aconteça. 11. Caixa de desejo ou caixa de presente? Depois eu vou fazer até uma enquete com vocês a respeito disso. Inspiração ou apenas deixar aí, ver o que é que o universo tem para nos entregar. Caixa de desejo ou caixa de presente? Quando comecei a entregar o controle do meu ego, eu disse, tudo bem, divino, não estou indo muito bem sozinho. Ajude-me, mostre-me o caminho e eu farei. Foi quando encontrei a escada rolante da vida, a qual tenho subido desde então. Olha só, não estou indo muito bem sozinho, ajude-me, mostre-me o caminho e eu farei. Me entregue a inspiração para que eu tenha uma intenção e no momento em que eu tenho essa intenção, eu vou agir para que eu possa receber o resultado disso. E essa ação vem por inspiração. Eu sou inspirado, eu ajo. Sou inspirado, eu ajo. Sou inspirado, eu ajo. Lembrando do que eu falei a respeito da vibração do desespero, né? Eu preciso daquilo. Então você está vibrando no seu problema. E a ideia é a gente estar vibrando na solução. Acho que eu vou ter que tirar o casaco, estou sentindo calor. Bill Phillips é uma lenda. Ele escreveu 3 livros best-sellers. Criou o famoso concurso Fitness Body for Life, com produtos nutricionais inovadores que mudam a vida, e contribuiu com milhões de dólares com a Make-A-Wish Foundation e continua a apoiar pessoas para conseguirem obter saúde e os objetivos de condicionamento físico em seu centro em Denver, Colorado. Nós nos tornamos grandes amigos logo depois que ele transformou minha vida há mais de uma década, quando entrei em seu concurso Body for Life 5 vezes seguidas, perdendo quase 50 quilos em um ano. Mais tarde, entrei em seu Transformation Camp, uma abordagem de mudança total do ser. Agora estou com 60 anos, estou novamente transformando meu corpo com a ajuda dele. Um dia, estávamos almoçando com sua bela esposa Maria, que perdeu 30 quilos em 6 meses seguindo seu programa. E ele disse algo estarrecedor. Sempre soube que ganharia um anel do Super Bowl, ele disse. Eu não sabia como seria possível, já que não jogo futebol nos jogos famosos. Eu era treinador e preparador de muitos dos atletas. Simplesmente sabia que aconteceria, mesmo sem qualquer prova que fosse possível. Olha, ele traz a intenção, ok? No entanto, claro, em 15 de julho de 1998, durante a cerimônia de premiação, Bill foi chamado e presenteado com um anel do Super Bowl por seu apoio ao time vencedor. Seu sonho se tornara realidade. Mas não terminou aí. Um ano depois, ele recebeu o segundo. Isso, disse ele, me fez sentir que a vida é simplesmente uma caixa de desejos. Achei aquilo fascinante, tive que pesquisar. Você tinha intenção de ganhar ou teve uma premonição de que ganharia? Perguntei. Um profundo pensador e praticante de meditação, Bill ensina transformação. Escreveu um livro com esse título. E sabe que há mais na vida do que os olhos veem. Ele me olhou sorrindo, assimilando a pergunta.
Prossegui explicando o que tinha em mente. Oprah disse que sabia que seria famosa quando ainda era criança. Ayn Rand tinha a maior parte de sua filosofia de vida em vida, quando tinha 6 anos da sua filosofia de vida em mente, quando tinha 6 anos de idade. E eu sempre soube que seria um escritor, e continuei. Uma vez perguntei a mesma coisa a Rhonda Byrne, criadora do filme de sucesso O Segredo, se ela tivera a intenção do filme ou se havia recebido inspiração para fazê-lo. Mas não conseguiu dizer com clareza. Disse-me que ela o atraiu, mas de onde veio a ideia para fazê-lo? Você acha que tivemos a intenção daqueles sonhos ou sintonizamos nossos destinos? Ótima pergunta, disse Bill. Talvez a gente precise passar menos tempo pretendendo e mais tempo recebendo, sugeri. Menos tempo querendo algo, né? E mais tempo recebendo. Ele adorou a ideia. Acredito que isso seja tão importante que quero repetir aqui como um tipo de aforismo. Talvez a gente precise passar menos tempo pretendendo e mais tempo recebendo. Conforme continuo praticando o Ho Oponopono para purificar, fica mais aparente que há um tipo de corrente submersa na vida. Em outras palavras, dá a sensação de que a divindade tem um plano para cada um de nós e temos que nos sintonizar com esse plano. Se a divindade está tentando nos guiar, precisamos silenciar para ouvir seus sussurros e sentir seus cutucões. Isso significa ficar em silêncio com mais frequência, para praticar mais a meditação e ouvir mais as flores e árvores. Vi o Dr. Hugh Lane em um campo uma vez, de braços cruzados, olhando algumas ervas daninhas. Quando perguntei o que estava fazendo, ele disse, ouvindo. Isso não era incomum. Ele sempre caminhava por jardins para ouvir as plantas. É uma tradição antiga dos havaianos de não apenas respeitar todas as formas de vida, mas também ouvir o que talvez estejam tentando falar. Escutar as dicas que possam estar nos dando. Lembre-se, sua realidade atual é simplesmente o que está acontecendo neste momento, baseado nas lembranças e crenças que você teve no passado. Você está no piloto automático, seu futuro é um tanto previsível, porque qualquer um que olhe o seu presente com objetividade pode ver uma tendência de ir rumo a uma determinada direção. O que eu penso, como eu me sinto, como eu ajo, qual é a minha atitude perante a vida, ela já me trouxe até aqui, então é possível a gente fazer uma previsão de que daqui a um ano vou estar caminhando praticamente da mesma forma que eu estou caminhando agora. De vez em quando me pedem para ler o futuro das pessoas olhando seu campo energético. É fácil fazer, pois a maioria delas está vestindo os próprios dados. Suas crenças e lembranças estão bem ali para que qualquer um veja. Qualquer um, exceto elas, é claro. Não conseguimos enxergar nossos próprios dados porque estão próximos demais de nós. Não se admira que o Dr. Hugh Lane sente com as pessoas e descreva seu futuro. A maior parte por conta do que acreditam no momento. Suas lembranças é que comandam o show, não suas inspirações. São os dados, não o divino para elas. Minhas memórias me atraíram para a família onde eu estou, que trouxeram para mim. Minha família trouxe para mim todas as crenças e verdades e limitações que eu carrego. E hoje eu estou vibrando de uma forma que faz com que eu atraia a minha realidade. Na hora que fala assim, qual que é o meu futuro? Você olha para a pessoa, você está vendo qual que é a realidade dela, a forma como ela está vibrando, e aí você faz a previsão, porque para fazer essa mudança, primeiro, gente, a pessoa tem que querer mudar. A gente tem que fazer uma escolha de mudar. E essa escolha, ela começa por uma decisão assim, agora eu vou cuidar da forma como eu penso, da forma como eu falo, da forma como eu ajo, a minha atitude perante a vida. E é um exercício dia após dia. Ao purificarem, vocês mudam de caminho. Ele disse uma vez subitamente em um evento Limite Zero. À medida que você pratica o Ho Oponopono, limpa os dados do seu subconsciente, o Nihipili, que o libera para ter o caminho que o divino lhe reserva. Quanto mais você purifica o eu inferior dessa programação, mais o seu eu superior pode guiar seu caminho. Como que eu purifico? Faça uso das ferramentas o tempo todo. Veio um pensamento negativo, limpa ele.
Veio uma sensação estranha, limpa ela. Você está vivendo uma situação difícil nesse momento, faça a purificação das memórias que estão gerando essa situação que você está vivenciando agora. É dessa forma que a gente vai limpando. Deixa eu só cumprimentar o pessoal aqui. Vera Lúcia, boa tarde. Então, Jânia, eu já dei boa tarde. Nara, boa tarde. Clair, querida, boa tarde. Cristiane, Márcia, Maria do Carmo, Cristina, Antônia, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Gratidão aí pela presença de vocês. Naquele mesmo almoço com Bill Phillips, sua esposa me perguntou como sair das ruas de Dallas no fim dos anos 70. Ela estava fascinada com o fato de eu ter passado de falido e desconhecido à vida dos ricos e famosos. Eu fiz tudo, eu disse a Maria. Eu lia livros na biblioteca, ia a palestras gratuitas, sempre praticava os métodos de autoajuda que aprendi e simplesmente continuei trabalhando em mim. Continuei trabalhando em mim mesmo para mudar meus problemas de autoestima e crenças limitadoras. Eu mudo em mim, eu mudo a minha vibração e eu começo a atrair algo diferente para a minha realidade. Não é o Ho'oponopono, não é uma mudança ou conquista daquilo que a gente deseja. Nesse ponto, eu penso que é isso que o Dr. Hugh Lane fala a respeito da inspiração. Muitas vezes a gente usa o Ho'oponopono para poder conquistar algo específico. E eu tento explicar nos vídeos, né, que eu nas minhas lives, que quando a gente faz a purificação, o objetivo é a gente vibrar de uma forma diferente para que a gente possa atrair algo diferente, inclusive aquilo que nós desejamos. No caso de um desejo, mesmo que seja do ego, se ele vai te tirar de uma vibração que está te trazendo tristeza, preocupação, dor, ainda assim é possível a gente usar o Ho'oponopono, porque você vai limpando as suas crenças, vai limpando suas memórias. Normalmente, gente, são memórias de não merecimento, de baixa autoestima, de falta de amor próprio, de não ter segurança de se expressar nesse mundo porque fulano é melhor. Vê se pode eu ser como tal fulano, como tal pessoa. A gente se coloca num lugar que é um lugar de assim, eu sou menos do que o outro. E a gente desconsidera a jornada que o outro teve que passar para ele poder chegar onde ele está hoje. E a gente só consegue seguir, trilhar essa jornada no momento que a gente começa a purificar e eliminar esse lixo mesmo. O Ho'oponopono, ele não é para conquistar coisas, ele é para mudar a nossa vibração, para que a gente entre numa outra sintonia e atraia algo diferente para a nossa vida. E as coisas vêm também. Aí ele fala, trabalhando em mim mesmo para mudar meus problemas de autoestima e crenças limitadoras. Trabalhe em você mesmo o tempo todo. Quando eu peço para as pessoas, põe ordem no seu pensamento, põe ordem. Por quê? Porque quando a gente não sabe o que a gente quer nessa vida, mesmo a gente purificando as memórias, qualquer caminho vai... vou ali... E os nossos hábitos, eles nos levam a fazer coisas, a agir da forma como a gente agia antes. O que gera uma mesma vibração do que a gente já vibrava antes. Trazer um desejo, uma intenção forte do que a gente quer, fazer o processo de purificação e continuar alimentando essa intenção, fortalece os dois caminhos, fortalece essa eliminação desse lixo que eu não quero e fortalece a energia do universo para que eu me aproxime cada vez mais daquilo que eu quero para mim. Mas lembrando, o exercício é sempre nosso. Eu purifico em mim, eu limpo em mim. Boa tarde, Antônia. Boa tarde, Cris, Ivone. Boa tarde, Alice. Finalmente acabei percebendo que quando não ouvia o meu guia interior, a vida era mais dura. E quando fazia, tudo era mais suave. Esse guia interior é o divino orientando o meu caminho. Depois de praticar o Ho'oponopono por quase 10 anos, para mim ficou claro que os havaianos
possui uma ferramenta maravilhosa de limpeza dos dados, para que possamos ouvir aquela pequena voz que vem de dentro, que podemos chamar de Deus, divino ou natureza. E basta ouvir, é simples assim. Em vez de uma caixa de desejo, eu diria que a vida está mais para uma caixa de presente. Em lugar de colocar suas intenções na caixa, talvez seja mais sábio olhar dentro da caixa e ver que presentes esperam. Isso é legal. Gostei. Transformar a nossa intenção, olá, Nívia, num presente que o universo tem ainda para me entregar, mas que eu ainda não estou vibrando da forma como esse presente vibra, de forma que eu possa já tomá-lo para mim. Olha só a diferença. Ah, eu quero uma casa nova, eu preciso de uma casa nova. Não. O universo quer me dar uma casa nova. Ela é assim, assado, em tal lugar, de tal jeito, dessa forma. E eu agora estou preparada para receber esse presente do universo. E limpa em mim as memórias que me impedem de acessar fisicamente esse presente que o universo tem para me dar. Em vez de uma caixa, em lugar de colocar suas intenções, você preferiria dizer ao divino o que fazer ou aceitar os presentes que o divino tem para você? Afinal, como diz o Dr. Hugh, a divindade não é um concierge. Nesse caso aqui, ele está falando assim, abra e não veja que presente você tem para receber. Abra a caixa e permita que o universo traga o que você, qualquer coisa, vou receber como presente. Eu já penso que olhar para aquilo que eu desejo como o presente do universo já é uma forma de eu já colocar a minha energia em favor daquilo que eu quero conquistar. Não no sentido de que o universo precisa me dar aquilo que eu quero, mas é um presente que eu já sei que ele quer me entregar porque o desejo veio para mim. Eu tenho um desejo. Se ele veio para mim, é porque a inteligência divina permitiu que ele viesse e já está se movimentando para que ele me seja entregue. Então, Bill não sabia como ganharia um anel do Super Bowl, mas ganhou 2 vezes. Olha a diferença. É interessante isso, porque ele fala que então é uma caixa de presentes e pode ser qualquer coisa. Mas aqui o Bill tinha a intenção. Ele queria ganhar o anel do Super Bowl. Para mim, a grande questão, a grande entrega, não é com o tipo de presente que eu vou receber, mas como eu vou recebê-lo. Como? Como que eu vou receber essa casa que a inteligência divina quer me entregar, quer me dar? Aí a gente começa a pensar no dinheiro, não tem como, nas dívidas, nas contas, e aí a gente não consegue imaginar o como, e por causa disso a gente cria uma barreira, e aí a inteligência divina não consegue nos entregar o presente. É a mesma história lá do capítulo 9, se eu não me engano, quando ele fala do encontro dele com Arnold Schwarzenegger. Ele queria que esse encontro fosse realizado, mas ele não sabia como. O como é entregue completamente ao Divino Criador. Mas eu sei o que eu quero. Não, eu sei o presente que a inteligência divina quer me dar. E eu sei qual é esse presente porque eu trouxe esse desejo para o meu coração. Muitas vezes, nós temos um desejo que é um presente que o Divino Criador quer nos entregar, mas a gente cria tantas limitações no como, a gente se desapega totalmente desse desejo, que não é possível, a gente não consegue encontrar, esse desejo não nos encontra. Mas aquilo que a gente quer realmente, a gente fortalece pensando nisso, pensando nessa energia, trazendo força e o como. O Bill não sabia como ganharia, mas ganhou 2 vezes. Eu não sabia como me tornaria um escritor, mas me tornei. Sim, você pode rezar por seus desejos e necessidades e fingir que seu eu consciente, o Rani, sabe o que é melhor. Mas por que você o faria se a divindade é a fonte de magia e milagres?
Os resultados são tão mais espetaculares quando você ouve as premonições do divino, entregando o controle à divindade em si. Continue purificando e aceite as maravilhas que lhe são oferecidas. Sua vida é um milagre, aceite o presente. Então, é isso que ele fala, né? A nossa vida é um milagre e nós podemos o tempo todo aceitar os presentes que nós recebemos da inteligência divina. E uma forma dessa inteligência divina estar cada vez mais trabalhando para a gente conquistar o que a gente quer é agradecendo cada vez mais por cada presente que a gente recebe. Essa não é a casa que eu quero morar, mas eu sou grata a ela, uma vez que é um presente que eu tenho da inteligência divina, e é nessa casa que eu tenho a possibilidade de fortalecer o meu pensamento na casa que eu realmente desejo. Essa minha conta, o resultado meu financeiro, não é o resultado que eu gostaria de alcançar, mas eu sou grata a ele porque ele me possibilita pagar o que eu tenho que pagar agora para que eu possa seguir no mês seguinte aberta a mais possibilidades que a inteligência divina tenha para me entregar. Então, esse é o movimento. Eu agradeço pelo que eu tenho, mas eu olho lá para frente, dando força também para aquilo que eu posso conquistar. Boa tarde, Nívia. Boa tarde, Rosilene. Vou começar o capítulo 12 e vou ler um pouquinho e a gente encerra por hoje, voltando amanhã às 14 horas. E amanhã tem meditação pela jornada mais leve às 15 horas. No Instagram. E aí no Facebook pelo grupo da Egrégora de Cura. Então, capítulo 12. A arte de não atrair. Os dados falam e você fala dados. Portanto, você não tem controle de nada. Dr. Ihaleakala Hyulen. Qual é o seu maior temor? A pergunta foi súbita e profunda e me surpreendeu. Talvez seja por eu não estar acostumado a uma indagação tão filosófica e psicológica em um jantar com alguém que admiro e que acabei de conhecer. Talvez porque a pergunta foi feita por Lou Ferrigno, não sei como fala o nome dele, o fisiculturista e astro televisivo de Um Incrível Hulk, de quem falei antes, ou talvez porque ainda estava modestamente me acostumando à realidade de uma refeição com esse meu herói de infância. Eu não podia acreditar que esse super-herói, uma montanha de homem, com uma alma dedicada e uma mente afiada, estivesse comigo muito menos fazendo perguntas investigativas. Demorei tanto para responder que ele finalmente me provocou dizendo, ora vamos, você sabe o que é? Tenho medo do fracasso, disparei. Lou sorriu. Você tem medo de perder tudo, disse ele, compreendo. Eu não achava que esse sentimento estivesse aí, confessei, mas aparentemente está. Ele admitiu que também tinha seus medos. Em determinada altura, ele tinha medo de falar em público. Sendo uma criança com problemas auditivos, tinha tanta dificuldade de ser ouvido quanto de ouvir. Hoje ele fala destemido diante de milhares de pessoas. Também admitiu que tem medo de se afogar. No Ho Oponopono, o medo é apenas um programa, como um software. Ele está apenas girando em seu cérebro, nem bom nem mal. Morná, assim como o Dr. Hyulen, geralmente descrevia as pessoas como simples computadores, raramente tão límpidas o suficiente para não possuírem programa algum. Não tem ideia se Morná era iluminada. O Havaí a considera um tesouro nacional, mas isso não significa que fosse desperta. Aposto que também tinha programas. Os medos de luz são apenas programas, os meus também. Felizmente, você pode apagar os medos com tanta facilidade quanto qualquer outra coisa. Fazendo a prece de purificação que Mornar nos deu, preferencialmente em voz alta, preferencialmente em 4 vezes. Então, aí ele já está ensinando uma forma de se fazer essa oração, que é a prece de abertura, e ele fala de fazê-la 4 vezes, repetir 4 vezes. O que provavelmente deve ter sido a orientação do Instituto de como fazer essa prece antes. Hoje não existe essa orientação mais no curso do Easy. Ele não fala para você fazer mais de uma vez. Fazer uma vez, pronto. Não falei sobre o Ho Oponopono com o Lu, porque estávamos nos encontrando para falar sobre nosso interesse mútuo por Steve Reeves, o lendário fisiculturista e ator.
O Ho Oponopono não surgiu no assunto, mas se fosse o caso e eu tivesse tido a chance de libertar nossos programas, talvez tivesse sido assim. Então vamos ver como que foi traduzida essa oração. Tem, acho que a prece de abertura e a de encerramento juntas. Então vamos aproveitar, né, gente? Tá aí disponível para nós uma oração do Ho Oponopono. Por mais que não seja uma oração que seja utilizada hoje, é uma forma da gente estar purificando memórias, trazendo essa energia lá do Joe Vitale para nós aqui. Então vamos aproveitar para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, fazendo essa prece, fazendo essa leitura. E aí, amanhã, às 14 horas, eu continuo. Então, quem quiser agora fechar os olhos, inspirar e expirar. Mais uma vez. Se conectando com o aqui e agora. Mantenha os olhos fechados enquanto eu faço essa leitura. Eu sou o eu, venho do vácuo para a luz. Eu sou esse vazio, aquele oco além da consciência. O eu, o id, o tudo. Eu lanço meu arco de arco-íris através das águas, o contínuo de mentes com a matéria. Eu sou o invisível, a brisa intocável, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Espírito, superconsciência, por favor, localize a origem dos meus sentimentos. Pensamentos do medo de perder tudo. Pensamentos do medo de não sermos o suficiente. Pensamentos do medo de não sermos amados. Pensamentos de medo de não termos o suficiente para o nosso sustento e da nossa família. Pensamentos do medo. E aí vocês podem trazer aquilo que vocês desejarem. Leve todos os níveis, camadas, áreas e aspectos do meu ser até essa origem. Analise-os e resolva-os perfeitamente com a verdade de Deus. Venha através de todas as gerações de tempo e eternidade, curando cada incidente e seus apêndices baseados na origem. Por favor, faça isso segundo a vontade de Deus, até que eu esteja no presente, repleto de luz e verdade. A paz e o amor de Deus, perdão de mim mesmo por minhas percepções incorretas. O perdão de cada pessoa, lugar, circunstância e acontecimento que tenha contribuído para isso, esses sentimentos pensados. Que a paz esteja com você, toma minha paz. A paz que é eu, a paz que é eu sou. A paz para sempre, agora e eternamente e até além. Minha paz eu dou a você, minha paz eu deixo com você. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu. Inspirando, expirando, que a paz esteja com você, não a paz mundial, mas apenas a minha paz, a paz do eu. E voltando aqui para esse momento, né, para a gente poder fechar a nossa leitura. Então, essa oração que está aqui não é a oração que foi ensinada, né, no Instituto da Morná Simeona. Parece que ele traz aí alguma mistura, ele traz a prece de abertura, a prece de encerramento, misturadas, e no meio aí alguma oração do Ho Oponopono da identidade própria, purificando, limpando as energias, e a gente sempre pode fazer uso delas também. Todas as orações que nos conectam, né, com a nossa criança interior, faz a entrega dessas memórias, libera essas memórias, essas energias para a luz. Tudo isso traz essa purificação e essa liberação para nós. E aí eu vou só terminar aqui rapidinho e a gente encerra por hoje. De maneira real, você pratica a arte de não atrair com uma prece de purificação, como a prece anterior. Quando você tem um programa ativo em seu computador cerebral, ele irá atrair exatamente aquilo que você ama, odeia ou teme. E são as suas emoções que irão ativá-lo. Porém, se você liberar o programa ao desativá-lo, por assim dizer,
você se liberta para estar naquele momento, para ser feliz agora e para permitir que a divindade o inspire ou até o desperte. A chave para o Ho Oponopono moderno é abrir mão de todos os programas, de modo a ser um com a divindade, também chamada de zero. O segredo é apagar a programação conforme você toma ciência dela. Quando o fizer, a divindade virá até você e através de você. Nesse ponto, você poderá dizer, assim como disse Lou Ferrigno após um concurso de fisiculturismo, agora posso comer o meu bolo. E aí nós encerramos também o capítulo 12. Então fechamos aí capítulos 11 e 12 hoje. E amanhã continuamos com o capítulo 13, novos métodos de purificação. Se tiverem dúvidas, coloque aqui. Aqui é mais completo que na página 49. Essa oração de encontrar, achei linda. Essa oração está no capítulo 12 do livro Marco Zero. Eu posso colocá-la depois no grupo. Agora, eu não sei, Jane, aqui é mais completo que na página 49, uma anula a outra. Ah, tá. Porque na página 49 tem uma outra oração. Não acho que uma anula a outra, não. Eu acho que uma pode ser utilizada e a outra também. Tanto uma quanto outra. Então, quanto a outra. Da forma como a gente preferir. Assim como no Ho Oponopono, da identidade própria, são 12 passos, são 12 orações diferentes, e eu acredito que cada uma delas, cada exercício, cada prática tem o seu valor, ok? Então, se quiser usar a primeira, usa, se quiser usar essa, usa. Vou compartilhar essa também no grupo. Aí a Francelina tá falando que é na página 106 do livro físico, tá? Mas é capítulo 12, então não acredito que uma anula a outra não, tá bom? Então, queridos, muita gratidão pela presença de vocês. Rosilene, gratidão. Maria Graça, boa tarde. Gratidão, Francelina. Maria do Carmo, espero que... Não, gratidão também. Jane, que me disse. Espero que tenha ficado claro, tá, Jane? Qualquer coisa você coloca aí, se eu expliquei, se ficou com alguma dúvida. Então, ok... Perdeu hoje, mas amanhã a gente volta. Amanhã a gente retorna às 14 horas aqui no grupo, no capítulo 13, tá bom? Então, capítulo 13 amanhã. Queridos, mahalo de coração pela presença de vocês, por essa oportunidade de nós estarmos lendo e estudando juntos o livro Marco Zero. E amanhã tem mais. Até amanhã. Aloha!